Agora nós queremos entrar para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o centro de tudo. Era a principal parte do santuário. A principal parte do santuário. Ali, de fato, estava o maior símbolo que tínhamos ali. O texto que queremos ler, vamos ler alguns, não tenho nenhuma intenção aqui de ensinar, mas de relembrar e pedir que o Espírito Santo seja a pessoa que deverá nos auxiliar no estudo, no relembrar da palavra de Deus, deste ponto tão importante. Eu falei para vocês que a Bíblia é revelada dentro do contexto do santuário. Êxodo capítulo 26, se você puder abrir aí, o capítulo 25, capítulo 26, quando Deus manda trazer a oferta no 25 para o tabernáculo, para aquele que, quando ele diz no verso 8, faça um santuário, faça um local de habitação, faça um lugar para que eu possa estar no meio de vós. Desde que o homem pecou, Deus tem escolhido maneiras para estar com o seu povo. Nós não podemos mais, desde o pecado, ver a Deus face a face. Mas Deus tem estabelecido meios para que todos nós tenhamos a oportunidade de poder vê-lo, contemplá-lo. Através da sua palavra, através do Espírito Santo, temos tido o privilégio de contemplar, de ver, através de tudo aquilo que Deus fez. O verso 33 diz, do capítulo 26, pendurarás o véu, né, debaixo dos colchetes, verso 33, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O verso 34 diz, porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. É poderoso esse texto. Aqui nós temos alguns objetos dentro do lugar santíssimo. E eu quero só relembrar para cada um de nós. Pense aí no lugar santíssimo. Ok? Nós temos aí a arca. A arca era feita de madeira, na madeira de acácia, coberta de ouro. Mas o propiciatório, a tampa, era de ouro maciço. Ouro maciço. Tudo que foi colocado na arca não foi colocado em vão, apenas para ser colocado, apenas como objeto de decoração. Aliás, nada da palavra de Deus foi colocada por acaso. Tudo tem um significado. A riqueza de cada detalhe da palavra de Deus. Claro que, embora aparentemente estamos agora no Santíssimo, e aparentemente ali tinha apenas a arca, mas a riqueza de cada detalhe é de uma profundidade, de uma magnitude, que é infinito, é inesgotável quando nós começamos a estudar e nos aprofundar em cada detalhe dele. O que simbolizava a tampa, o propiciatório? A graça de Cristo. Isso é lindo, a graça de Cristo, o propiciatório. Pela graça sois salvos, pela graça nós somos salvos. Agora, essa tampa tem um outro detalhe, como nós lemos, ela estava sobre a lei, sobre a lei. O que isso pode te ensinar e ensinar a mim mesmo? A todos nós que estamos aqui. O apóstolo Paulo diz que, no livro de Romanos,
no capítulo 6, verso 14, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. E ele usa uma expressão interessante. Pois não estais debaixo da lei, mas da graça de Cristo. Olha que coisa interessante. A graça, ou seja, a tampa, o propiciatório, estava sobre a lei. Claro que isso não está anulando a lei de Deus, mas para dizer a todos nós que, quando fomos salvos e aceitamos a Cristo Jesus, e tivemos os nossos pecados lavados pelo seu sangue precioso, santíssimo sangue de Jesus, puro sangue de Jesus, alcançamos isso não pelos nossos méritos, não porque obedecemos à lei de Deus, mas porque cremos na graça de Cristo e obedecemos à lei, porque Cristo põe em nós o desejo de ser obediente a Ele. Queridos, quando, ainda dentro do contexto do propiciatório, quando nós olhamos a palavra propiciatório, ela vem de uma palavra que dá a ideia de cobrir. E quando nós pensamos em cobrir, pensamos no perdão. O perdão dos nossos pecados. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e o Espírito Santo nos leva a Jesus Cristo, nos comove, nos convence, nos converte, nos mostra, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e vamos aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça de Cristo nos alcança e a sua misericórdia, infinita misericórdia, nos envolve. Me vem à mente aqui o exemplo que temos na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Esta parábola, ela mostra exatamente o que acontece com você e comigo, quando ele decide, não por si próprio, mas pelo Espírito Santo, ele relembra a casa do Pai. Ele relembra o que existia, o que tinha na casa do Pai, e retorna. E ao retornar com as suas vestes rotas, ao retornar imundo, sujo, o pai olha e o vê no caminho de retorno à sua casa. E ele corre ao encontro do seu filho, aquele que estava perdido, aquele que estava distante, aquele que resolveu pedir ao pai todos os bens e sair e viver uma vida completamente longe dos caminhos de Deus ou do Pai. E há um ponto interessante aqui. Nessa volta, vocês lembram que o pai pegou a sua capa e cobriu o seu filho. Quando ele diz: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Apenas me aceita como servo. Apenas me aceita para te servir enquanto vida eu tiver. Veja, esse é o desejo daquele que aceita Cristo Jesus e é transformado. Era esse o pensamento quando, diante da arca, o propiciatório, a graça de Cristo. Queridos, a graça representa a misericórdia de Jesus. O salmista diz que a misericórdia está acima das mais altas nuvens, ou acima das nuvens. Quando eu vejo essa expressão na palavra de Deus, eu fico feliz, porque dá uma ideia de que o salmista diz: ela nos alcança, não importa onde eu esteja.
na minha infinitude, na minha pequenez, aliás, pequenez é muita coisa, porque nós somos menos do que nada, a graça nos alcança, a misericórdia divina. Por isso, queridos, e há um outro fator, o material do propiciatório era de ouro fino, ouro puro. Quando nós olhamos essa simbologia, ou seja, aí a arca que indica, no propiciatório, indica a misericórdia, eu penso assim, a misericórdia, queridos, é o mais precioso atributo divino. Lembrando que o seu local era acima da lei. Queridos, a misericórdia transcende a justiça. Transcende a justiça. Ali estava a Shekinah, a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele estava ali. Sinal visível, queridos, da presença de Deus, da glória de Deus, que se manifestava naquele lugar. A Shekinah estava entre os dois anjos que estavam sobre o propiciatório. Ali, naquele lugar, os anjos esculpidos, né, e para demonstrar exatamente que eles estão na presença de Deus, ou que ali eu considero, e todos nós imaginamos assim também, que no lugar santíssimo, ou seja, os anjos ali, o lugar santíssimo é o trono, representa o modelo que Moisés viu, o santuário celestial. Deus habita no lugar santíssimo. Ele habita no santuário, mas o seu trono está no lugar santíssimo. João foi levado ao céu e ele viu milhares, milhões e milhões, milhares e milhares, miríades e miríades de anjos que estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa era a visão do sumo sacerdote que ali estava. Queridos, quando nós olhamos no capítulo 25, o versículo 21, a palavra, só repetindo ainda, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. O testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Que magnífico! Deus, desde o momento em que Adão pecou, e Eva, ou Adão e Eva, Deus veio ao encontro de Adão e Eva e continua vindo ao nosso encontro. Queridos, a arca com a sua justiça e o propiciatório com a sua misericórdia. Lindo isso. A lei de Deus representa a justiça. E isso era importante e necessário para revelar plenamente a maneira como Deus age com os seres humanos. Alguém disse que a misericórdia sem justiça é sentimentalismo. Subverte toda a ordem moral. Oh, queridos, somente a justiça sem a misericórdia, ela torna-se fria. Sabe, queridos, é necessário, isso Jesus estava dizendo ali, quando revela para Moisés, e quando ele desce com a sua glória para habitar no meio do seu povo.
Queridos, a justiça sem misericórdia, ela é severa. Ela é severa. Ela é impecável na teoria, mas se não tem a misericórdia, ela é revoltante para Deus e para os homens. Em outras palavras, queridos, nós estamos salvos pela misericórdia de Cristo Jesus. E somos obedientes pela misericórdia e pela gratidão que o Espírito Santo, que Cristo, coloca em nossa vida. A arca e o propiciatório constituem, queridos, como dissemos há pouco, o coração do santuário. A Shekinah, como falamos para vocês, que era o símbolo da presença divina. As tábuas da lei de Deus, que estava dentro da arca. É importantíssimo também, mostrava para o povo do Senhor Jesus o padrão do reino de Deus, o padrão imutável da justiça do nosso Deus. E isso permanece até os nossos dias. A arca tinha esse objetivo, queridos. O objetivo de ter ali como a lei, o depósito, o local onde a lei de Deus ficava. A tábua, vocês sabem, as tábuas da lei de Deus, feita de pedras, né, escrita com o próprio dedo de Deus, gravada naquelas tábuas, os 10 mandamentos, a lei de Deus. E isso era tido no tempo de Israel como sagrado, mais sagrado, quando se referia à lei de Deus. Então, a arca, queridos, ela era chamada de tabernáculo do testemunho, né? Porque ali estava a lei. Também o maná. É pedido que o maná fosse colocado ali. E o maná tem um símbolo muito especial para todos nós. O maná está relacionado com aquele Deus, o Deus que mantém, o mantenedor, aquele que provê. O maná permaneceu ali até que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque tudo isso depois foi personificado numa só pessoa, Jesus Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador e Redentor. Queridos, quando nós olhamos o maná, nós temos agora em nossas mãos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o livro sagrado, o livro bendito, o maná. Jesus é o pão do céu, mas ele deixou em nossas mãos a sua palavra. Mas devemos lembrar, queridos, que Deus queria lembrar ao seu povo que eles não se preocupassem, que Deus é o nosso provedor. A vara de Arão, que também ali estava no lugar santíssimo, ela simbolizava que Deus é aquele que está no controle. A vara tinha essa simbologia. Então, queridos, quem controla a sua vida? Quando nós olhamos agora exatamente para esses objetos que estavam ali, no lugar santíssimo, nós temos exatamente a vara. Deus é soberano. É Deus que conduz ali no Santíssimo. A vara de Arão foi colocada para que eles imaginassem, soubessem e sempre tivessem em sua mente e relembrassem que nada acontece neste mundo, nada acontece em todo o universo sem a direção, sem o controle do Deus Todo-Poderoso. As tábuas da lei, ou a tábua do testemunho, e nós podemos, vocês podem ver isso em Hebreus, capítulo 9, o verso 4, né? Deus
é amor, Deus é justiça. A lei de Deus é chamada de lei do amor. A lei também era conhecida como a aliança. Deus fez esta aliança com o seu povo. A arca era chamada também de Arca da Aliança. Se vocês observarem isso, nós podemos ver isso em Deuteronômio capítulo 3, na Deuteronômio capítulo 4, capítulo 9. Então, Hebreus capítulo 9, verso 4, e nós temos outros textos que podemos ver exatamente esta arca. Irmãos, ali no lugar santíssimo, onde era colocado a centralidade de tudo, o principal lugar, ou seja, ali o trono, simbolizando o trono, onde estava o trono do Deus Altíssimo. Deus deve ser o centro de tudo. O centro das nossas vidas, das nossas decisões. Agora, interessante, queridos, que no lugar santíssimo, vocês sabem, e aqueles que não sabem, apenas para relembrar ou não lembram, quero dizer, ali no lugar santíssimo acontecia uma cerimônia dentro do ritual do santuário. E ela acontecia uma vez por ano. Era o dia da expiação, o dia da purificação do santuário. Esse era um dia esperado. Em outras palavras, só um entrava neste lugar, o sumo sacerdote. Durante o ano todo, o sumo sacerdote estava com todas as suas vestes, com estola, com éfode. Mas, neste dia, o dia da expiação, ele colocava as vestes brancas. Ele se preparava. O povo se preparava para este dia. Esse era um dia especial, porque era o dia do perdão, era o dia da aceitação, era o dia da purificação, era um dia grandioso, dia de santa convocação. Queridos, este dia limitava-se a um único dia. A purificação do santuário, queridos, requeria 2 bodes. O bode do Senhor e o bode Azazel, ou bode emissário, como era a palavra em hebraico. Então, ao sacrificar o bode do Senhor, o sumo sacerdote efetuava a expiação pelo santuário. Isso, quando nós olhamos aí no capítulo, nós vemos exatamente isso. Então, era o dia em que todos os pecados que foram registrados, confessados e registrados ao longo do ano, era o dia da purificação. Então, o sumo sacerdote tomava o sangue do bode do Senhor, o qual representava ali o sangue de Cristo. Ele levava, então, para o interior do lugar santíssimo. E o sumo sacerdote, ele aplicava este sangue diretamente na própria presença de Deus, diante do propiciatório, na cobertura da arca. Lembra o propiciatório? A peça feita de ouro puro, que representa a graça de Cristo. Sobre os 10 mandamentos. Por quê? Queridos, para satisfazer as exigências da lei de Deus. Queridos, só pela graça será possível satisfazer essas exigências. Tudo isso simbolizava, queridos, o imensurável preço de Cristo teria que pagar pelos nossos pecados. Isso aconteceu no momento em que Cristo veio, viveu entre nós, foi condenado e morreu na cruz.
Que preço! Quando eu vejo isso, vejo a agonia de Jesus Cristo no Getsêmani, o sofrimento. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Você já ouviu muito essa frase. Naquele momento, Jesus poderia ter abdicado de fazer isso. Mas, caso isso não existe essa possibilidade, mas caso ele tivesse desistido, eu e você estaríamos mortos para sempre, condenados eternamente. Mas Jesus Cristo diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que está nos céus. Queridos, Deus sempre está desejoso de fazer a reconciliação. O dia da expiação era o dia do perdão, o dia da reconciliação. Ali, durante o ano, o altar de sacrifício tinha sido espargido também ali para aquele local, diante do altar de incenso, para dentro do lugar santíssimo era espargido gotas de sangue. E à medida que isso ia passando, o altar, aliás, o Santíssimo, ele ia registrando os pecados que foram confessados ao longo do ano. E então, nesse dia, o sumo sacerdote ele fazia expiação pelo santuário, bem como pelo povo. E aí, neste dia, existia a purificação de ambos, do povo e do santuário. Queridos, ali também representava a Cristo como nosso mediador. O sumo sacerdote era essa pessoa, representava Cristo. Ele assumia sobre si os pecados que haviam poluído o santuário. E ele, então, naquele momento, transferia para o bode vivo, Azazel, que então era conduzido para fora do acampamento, para fora do arraial do povo de Deus. Este ato, queridos, removia os pecados do povo, os quais, naquele momento, a esta altura, haviam simbolicamente sido transferidos para ele. Sabe, irmãos, diariamente existia o Ministério do Perdão. E uma vez por ano, a purificação. E aí o que acontecia? Após isso, quando o sumo sacerdote voltava, o santuário estava purificado, o povo purificado, perdoado. Então, eles estavam preparados para mais um ano de atividade. Mais um ano. Assim, queridos, uma vez por ano, todas as coisas eram colocadas em ordem entre Deus e o seu povo. Agora, como podemos ver agora, fazer a ponte para concluirmos? O dia da expiação, meus irmãos, ele tinha um símbolo especial, era dia de juízo, embora fosse dia de perdão, embora fosse o dia de reconciliação, dia de salvação, mas era o dia do juízo. E aquele que não confessava, ou não tinha confessado, era lançado fora da congregação. O dia da expiação, queridos, prefigurava a aplicação final dos méritos de Cristo, a fim de banir a presença do pecado por toda a eternidade. Nós estamos vivendo no período da expiação. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 8, verso 14, ali, Daniel teve uma visão, e a pergunta é até quando
Até quando? Os dois anjos conversavam. Quando vai acontecer a purificação? É 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Profeticamente, dia igual ano, um dia igual a um ano. Quando nós olhamos 2.300 dias, nós veremos 2.300 anos. Essa é a mais longa profecia que temos. E ela exatamente findou no dia 22 de outubro de 1844. Nesse período, o nosso sumo sacerdote passou do lugar santo para o santíssimo. E estamos, desde então, em período de juízo, julgamento. Período solene. Logo mais, queridos, quando, agora voltando para o santuário terrestre, quando ele saía, aqueles que tinham confessado seus pecados estavam perdoados. Aqueles que não tinham feito isso, o decreto, a sentença, quero dizer, tinha sido dada. Queridos, nós estamos ainda no momento de graça. Estamos ainda no período em que nós podemos confessar os nossos pecados. Pedir que Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Estamos vivendo em tempo solene. E logo mais o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o justo, sairá, tirará suas vestes de sumo sacerdote e se vestirá como juiz. Esse dia está muito próximo. E ao sair do lugar santíssimo, após esse período de juízo em que vivemos, Jesus dirá: está feito. Está feito. Será o momento em que Jesus Cristo, como vemos no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, quando Jesus menciona as palavras que ele, de fato, sairá do lugar santíssimo. E aquele que é santo se santifique mais ainda. Aquele que é puro se purifique mais ainda. Mas o que é ímpio continue na prática. Este momento está para chegar. Logo mais eu e você. Queridos, se nós estaremos para sempre julgados, e estamos em período de julgamento, mas eu quero dizer a vocês, aqueles que colocam a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, pelos méritos da graça de Cristo, o sangue que perdoa todos os nossos pecados, foi vertido na cruz, ele nos livrará do fogo eterno. Irmãos, quando Cristo sair do santuário, a porta da graça terá se fechado. Esse é outro símbolo muito importante. Queridos, para nós que aqui estamos, já na hora 1/10 desse período de juízo, nesse dia em que Deus convoca o seu povo para que purifique as suas vidas, não por si mesmo, mas no sangue de Cristo Jesus. Logo mais, queridos, Jesus retornará e ele fará conosco uma nova aliança. E estaremos com ele para todo sempre. E eu quero convidar vocês para que coloquemos a nossa vida nas mãos de Jesus. Porque quando ele disser está feito, pesado foste
na balança, e que, por Cristo, pela sua misericórdia, nenhum de nós que aqui estamos sejamos encontrados em falta, mas que as vestes da graça de Cristo, da justiça de Cristo, da sua misericórdia, esteja sobre nós e que estejamos prontos. Como dissemos, ao sair do lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ou seja, a graça, não tinha mais para aqueles que não tinham confessado, tinham abandonado, tinham se arrependido. O mesmo vai acontecer conosco. Mas não conosco, com aqueles que insistiram em permanecer vivendo uma vida dissoluta. E eu quero dizer a vocês, ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de salvação. A porta da graça está escancarada, aberta para todos. E eu te faço um convite neste momento da hora 1/10 da história humana, em que logo mais Cristo sairá do lugar santíssimo. Como diz Apocalipse, capítulo 8, verso 1. E houve silêncio no céu. E aí a abertura do 7º selo. E isso representa o momento em que Cristo virá com as hostes santas para buscar os seus filhos. Irmãos, que a graça de Cristo, que a sua misericórdia nos alcance neste dia. E que Deus nos auxilie. Aquele que advoga por todos nós, junto ao Pai. Haverá um momento, e não está muito longe, que cessará toda a intercessão. E ele retornará ao lugar santo, como um santuário terrestre. Mas ao chegar esse momento, não haverá mais graça, não haverá mais perdão, porque tudo estará consumado. Quando vai ser isso? A única coisa que sabemos é que está muito próximo e logo ele virá. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos auxilie. Que possamos ir aos pés de Cristo nesta manhã para clamar a Ele misericórdia. Peça isso. E Jesus, pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor, nos alcançará. Tirará as nossas vestes de um pecador. Colocará as vestes da graça, da justiça, da misericórdia sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Oremos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu santo e precioso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Senhor, nosso Salvador. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor intercede, ainda intercede por nós. Obrigado porque tu és aquele que oferece a salvação a todos aqueles que abrem a porta. Ó Senhor, que mensagem a da tua palavra. Não somos merecedores. Não somos, Senhor Jesus. Os méritos 100% são teus. Eu não consigo entender, ao olhar para a minha pessoa, ver quem eu sou, menos do que nada. Eu não consigo entender o teu amor. Eu não consigo entender a tua bondade, a tua misericórdia, que mesmo imprestável como eu sou, e se eu fosse o único pecador, o Senhor teria vindo para me resgatar. Ó Pai, cada um de nós estamos agora ajoelhados aos teus pés. Cada um de nós estamos diante do trono da graça. Ó Senhor Jesus, aceita a nossa prece.
Neste dia solene, vivemos um dia profético da expiação, desde 1844, em que sou ministra do Santíssimo. Obrigado, bondoso Deus, porque ainda temos este dia de graça. Ó Pai, provavelmente tenhamos algumas pessoas agora, Senhor, que estavam vivendo como filho pródigo, distantes, longe. Ó Deus Espírito Santo, traz esta vida aos pés de Jesus. Ó Deus, nosso Pai Celeste, que mantenha as nossas vidas, louvado seja o teu nome. Ó Senhor, nós estamos aqui cada manhã buscando o Espírito Santo. Senhor, abrevia este momento, Pai, se tu podes. Claro que o Senhor virá no seu tempo. Isto acontecerá tudo no tempo que o Senhor planejou. Mas tu tens poder sobre tudo. Mas obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui. Todos nós que vimos a beleza da tua palavra, a riqueza do lugar santíssimo. São tantos detalhes que não é possível rapidamente assim fazê-lo, no sentido de exaurir tudo que temos aí para nos ensinar. Senhor, que a tua paz, que o teu amor, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua justiça esteja sobre cada um de nós neste dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus.